Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Amém? Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meus irmãos, o capítulo 4 de 2 Timóteo, o capítulo 4, versículos 6 a 8, o que eu gostaria de falar para os irmãos nesta noite é sobre o sentimento que estava no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sabia, de maneira muito clara, que ele havia feito o seu trabalho, havia cumprido a sua jornada e que o Senhor o estava por recolher. Ele tinha essa convicção muito clara, muito objetiva à sua frente. Ele sabia disso, que a sua tarefa estava terminando. Mas, para Paulo, assim como para nós também, nós precisamos olhar para a igreja, entendendo que a melhor coisa que acontece na igreja é quando vocações surgem, quando pessoas também se sentem vocacionadas para o ministério e abraçam essa linda incumbência, essa tarefa tão árdua, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa de pregar o evangelho. Porque todos nós, por melhores que nós sejamos, nós somos pessoas inabilitadas humanamente falando. Nós somos incapacitados, nós somos falhos e pecadores. Mas aprove a Deus, na sua infinita graça, convocar homens como nós para pregar o evangelho. E é muito importante que a igreja prepare novos homens para que a obra tenha continuidade. E o apóstolo Paulo, ele via em Timóteo essa pessoa que daria sequência, que continuaria a obra que ele, na verdade, agora estaria terminando, pausando, mas Timóteo iria dar continuidade a esse trabalho. Ele escreve trazendo essa consciência, essa responsabilidade à pessoa de Timóteo. Existe uma frase que eu acho muito significativa, que é uma frase que diz que uma das coisas mais tristes é sucessão sem sucessores. Nós precisamos de homens que sejam levantados por Deus para continuar a pregar o evangelho, a levar a mensagem de Deus. E a igreja precisa olhar com bons olhos quando no seu arraial surgem homens com essa vocação. A igreja precisa animar, investir, encorajar pessoas vocacionadas para o ministério. E nós, olhando para a história do apóstolo Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um líder que nós chamamos hoje de líder servidor. Paulo não se servia do ministério, mas Paulo reconhecia que, acima de qualquer coisa, ministério é serviço. Até na acepção da palavra, ministério é serviço. E Paulo se dedicou arduamente por aproximadamente 30 anos. Ele se dedicou ao evangelho, trabalhando, sofrendo, lutando, enfrentando as mais diversas situações, por amor a Cristo, por amor ao evangelho, por amor à sua missão. E o texto, no capítulo 4, versículo 6 de 2 Timóteo, ele próprio diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Na verdade, Paulo está dizendo para nós que a sua vida, ela era como se fosse um próprio sacrifício, como se fosse uma oferta no altar. A vida de Paulo, ela era como uma oferta no altar. E quando eu olho para homens como o reverendo Teotônio, eu vejo que não foi só com Paulo que isso aconteceu. Claro que guardadas as devidas proporções, porque o que Paulo sofreu foi algo extremo, mas nós verificamos que em pessoas como o reverendo Teotônio houve essa mesma abnegação, esse mesmo desejo, uma vida sacrificial. E a gente sabe que
por vezes os pastores são muito mal compreendidos, né? E até mesmo, às vezes, pela própria família, que não entende tamanha dedicação, mas, por certo, o Senhor, ele reconhece o trabalho dos pastores, o Senhor se agrada da nossa dedicação, do nosso esmero, e por conta disso nós temos que agradecer a Deus por homens que se dedicam dessa forma. E Paulo via o seu trabalho como sendo, na verdade, um sacrifício oferecido no altar, como aquela bebida que era jogada no altar, e aí subia como uma fumaça, como um aroma suave até a presença de Deus, é o que ele percebe. E aí, meus queridos irmãos, quando a gente olha para o texto vai nos dizer assim: está próximo o tempo da minha partida. O apóstolo Paulo tinha consciência de que os seus dias estavam se findando na face da terra. Paulo sabia que Nero estava disposto a tirar a sua vida, como de fato a sua vida foi tirada. Paulo morreu decapitado. Mas Paulo, por entender tudo isso, Paulo percebia que era necessário que esse homem, Timóteo, desse continuidade à obra que ele estava realizando. E é interessante observar que aqui aparece a expressão minha partida. E quando a gente vai compreender o que tem a ver esse termo aqui, minha partida, o que isso significa dizer, a gente percebe que tem a ver com uma linguagem náutica. É como se dissesse assim: chegou o momento, assim como acontece com um barco, com um bote, com um navio, é necessário que se desamarre, que se desate, para que ele possa ir ao mar, para que ele possa prosseguir, para que ele vá avante. Essa é a linguagem que nós temos à nossa frente. É o momento da partida. A âncora já foi levantada, as amarras já foram desfeitas e a embarcação vai seguir adiante. Então, é isso que o texto quer nos dizer quando fala sobre partida. Até hoje, quando a gente tenta amenizar a questão da morte, que é tão difícil para todo mundo, né? Nós usamos alguns eufemismos, né? E aqui, no caso, a gente diz: ele partiu para a glória celestial. Uma maneira de suavizar, de abrandar algo que é tão pesado para nós humanos. Mas é essa a ideia. Ele precisa prosseguir, ele precisa ir adiante. E Paulo reconhecia que chegou esse tempo na vida dele. E que ainda que ele fosse martirizado, ele sabia que, embora condenado por Nero, ele sabia que o próprio Deus iria recebê-lo, o próprio Deus o absolveu, e que ele não ficaria preso à morte, mas que ele viveria eternamente, porque essa promessa era uma promessa vívida na mente do apóstolo Paulo. E aí o texto vai nos dizer da seguinte maneira, que me disseram, inclusive, que é uma passagem, ou era uma passagem muito querida pelo reverendo Teotônio. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou na versão que nós usamos mais comumente, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas o que nós precisamos entender aqui é que a vida ministerial, como no caso a vida do apóstolo Paulo, de todo aquele que é pastor, que se dedica ao Senhor de maneira integral, nós sabemos que ela, na verdade, é como se fosse um combate. E aqui a linguagem é uma linguagem, ao mesmo tempo, militar, mas também é uma linguagem que tem a ver com as competições que aconteciam no mundo antigo, tanto em Roma como na Grécia. Ele vai falar: combati o bom combate, né? Terminei a corrida e guardei a fé. E combati o bom combate, meus irmãos. O que significa dizer isso? A vida cristã, e ainda mais a vida ministerial, ela envolve combate. Existem momentos que você enfrenta todas as objeções, todos os problemas possíveis. Existem momentos em que o ministro ele vai enfrentar perseguições. E no caso do apóstolo Paulo,
O problema não era tanto Roma, o Império Romano, o problema não era também tanto a perseguição sofrida por aqueles que eram do judaísmo, que eram duas perseguições atrozes, mas o apóstolo Paulo ele também sofreu com o problema e a perseguição dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo ele foi rejeitado, o apóstolo Paulo foi abandonado, o apóstolo Paulo foi esquecido. Tudo isso o apóstolo Paulo viveu por amor ao evangelho. E na vida ministerial não foi diferente com o nosso querido reverendo Teotônio, não vai ser diferente com nenhum pastor. Todos nós precisamos combater o bom combate. E o bom combate para nós é viver o evangelho, é pregar a palavra de Deus, é anunciar o amor de Cristo a todas as pessoas, é compreender até mesmo aqueles que estão problemáticos, aqueles que não nos entendem, aqueles que estão contra nós. O pastor precisa agir assim. E com uma postura elegante, com uma postura de um homem bem construído, de um homem equilibrado, de um homem conciliador, de um homem que não se embaraça com as palavras, mas de um homem que, de forma amorosa, é capaz, com a bênção de Deus, de desfazer todas as ciladas e as complicações que possam aparecer no caminho. Porque na vida ministerial existem alegrias sem fim, como o nosso reverendo me contou várias delas, reverendo Teotônio, mas também existem momentos que não são tão fáceis assim. Existem momentos em que você sofre, e sofre por amar a obra, e sofre por amar, inclusive, aquele que te persegue. Então, são experiências variadas no ministério, mas é necessário combater, é necessário acreditar na missão, é necessário acreditar que você tem um propósito da parte de Deus para desempenhar. Você sabe onde você deve chegar e Deus vai te conduzir. É necessário ter essa crença. E eu vejo isso em pessoas como o reverendo Teotônio, vejo na Bíblia Sagrada no apóstolo Paulo, vejo na história de amigos meus também, que não conseguem deixar de combater o bom combate, não conseguem deixar de pregar o evangelho, de amar a obra de Deus. E o texto diz mais para nós: combati o bom combate, terminei a corrida. Seus dias estavam findando. Ele sabia que, assim como um corredor que está bem perto da linha de chegada, faltava muito pouco para que aquela corrida fosse encerrada. Mas, durante todo esse percurso, foi necessário muito empenho, muita coragem, muita força, muita fé. E tudo isso nós vemos na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não desanimou. O apóstolo Paulo não ficou pelo caminho. Ele foi avante. Ele continuou. Vocês devem lembrar de alguns corredores, eu vi pelo menos uns 2 casos que eu lembro na história, que eles estavam bem perto do término da maratona e quando já não aguentavam mais, mas eles não queriam de maneira alguma desistir, que alguém os tirasse da corrida, mas queriam chegar até o final, e mesmo com o corpo cambaleante, eles foram até o final para completar a corrida, embora não sendo o primeiro colocado. E esses dias eu vi uma imagem de alguém que estava numa situação semelhante a essa, numa competição, e um outro corredor chegou próximo a ele e foi abraçado com esse corredor que não estava bem até o final, até a linha final, até a chegada. E isso é maravilhoso da gente pensar. Apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar das enfermidades, o desejo de servir a Cristo é bem maior do que tudo aquilo que tenta nos paralisar e nos deter. Nós sabemos que há um alvo, que é um propósito da parte de Deus, onde nós devemos chegar. Por isso nós continuamos. E aí o texto diz para nós: terminei a corrida e guardei a fé. O que seria guardar a fé?
Guardar a fé significa guardar, reter tudo aquilo que é significativo, é importante, é correto, todos os ensinos ortodoxos, e transmitir isso de maneira fiel às próximas gerações, aqueles que vão continuar no ministério, aqueles que vão levar a obra adiante. É necessário que se faça como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo guardou a fé. O apóstolo Paulo não flertou com heresias. O apóstolo Paulo não buscou no ministério o caminho fácil do sucesso. O apóstolo Paulo sabia que ele tinha uma missão a ser cumprida. Ele não seguiu o modismo da época. Como nós também, como pastores do século XXI, nós não podemos seguir os modismos do nosso tempo. A teologia da prosperidade, o evangelho do coaching. Nós precisamos pregar o evangelho, visitar os enfermos, orar por eles. Nós precisamos fazer aquilo que é tão claro na Bíblia. É assim que nós precisamos viver. Quer o nosso ministério seja grande ou pequenino, mas o que Deus espera dos pastores, espera de mim, espera de vocês também, por extensão, que nós sejamos achados fiéis. Isso é o mais importante. Pregar a verdade de Deus, doa a quem doer. Seguir a doutrina correta e transmitir essa doutrina. E nunca flexibilizar a palavra por conta de alguma pressão ou por conta de algum interesse escuso. Dia após dia, no ministério, nós precisamos pregar a palavra com autenticidade, com veracidade. O texto sagrado precisa ser o nosso maior objetivo a ser transmitido. Nós precisamos ser homens da Bíblia, da palavra de Deus, seguir esses ensinos e viver por esses ensinos. Esse é o nosso grande desafio. E o apóstolo Paulo, ele tinha a mais certeira convicção de que ele havia cumprido a sua missão, o seu papel, o seu intuito. Ele não quis ser seduzido pela intelectualidade, pelo poder, pela fama, pela altivez de espírito, mas o apóstolo Paulo foi um homem humilde, que soube servir a Deus e também soube servir ao próximo. E quando a gente olha para homens como os pastores que nós tivemos, incluindo o nosso amado reverendo Teotônio, a gente lembra e a gente percebe que era um homem que, antes de qualquer outra coisa, ele tinha como objetivo servir a Deus e servir ao próximo, porque no seu coração havia um profundo amor pelo Senhor Jesus Cristo, a quem ele conhecia pela experiência, pela vivência e pela própria palavra do Senhor. E para a gente terminar, o versículo 8 nos diz assim: agora me está reservada a coroa da justiça. E é interessante notar que a coroa aqui não era uma coroa de prata, não era uma coroa de ouro, não era nada tão brilhante, maravilhoso assim. Quando se competia e se ganhava uma corrida, a coroa que se ganhava era uma grinalda, era uma coroa de folhas. Mas ela tinha um profundo valor, porque era o fruto de alguém que se dedicou arduamente para ser um atleta e para ganhar uma competição. E Paulo usa justamente essa expressão aqui. Ele não fala da coroa real dos Stefanos, ele fala da grinalda, ele fala da coroa de folhas. É essa coroa que ele está dizendo aqui. E aí o texto diz assim para nós, que essa coroa é coroa da justiça. É coroa que recebe todo aquele que foi justificado pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Por mais que Paulo tenha se empenhado, por mais que Paulo tenha se dedicado ao ministério, ele não foi salvo por obras. O apóstolo Paulo não foi salvo por obras. O apóstolo Paulo não foi salvo porque era alguém que foi muito dedicado. Não, a sua dedicação é porque ele era um homem de Deus, ele era um homem salvo.
Então, o fruto da sua conduta era, na verdade, oriundo dessa relação de intimidade que ele possuía com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, é essa coroa que aguarda tanto a mim como aguarda você também. E ele diz que o Senhor, justo juiz. E nós temos aqui alguns irmãos que são da área jurídica. E eles sabem muito bem, e você também sabe, que acompanha a televisão, o noticiário, que nem sempre os juízes são tão justos assim. Nem sempre o julgamento, por mais que o juiz deseje, nem sempre a sentença é precisa, é a correta, é a mais acertada. Embora muitas vezes até o juiz desejasse que fosse assim. Mas por que isso não acontece? Porque nós somos humanos. E se nós somos humanos, nós somos falhos. E ele, Paulo, seria julgado por Nero, um juiz humano, um imperador humano, alguém falho como eu e como você. Mas ele diz para nós no texto: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz. Por isso, meu irmão, minha irmã, ainda que a justiça humana seja falha, ainda que não te reconheçam, ainda que não te deem valor, ainda que você seja alguém insignificante aos olhos humanos, saiba que existe um justo juiz. E ele realmente é quem dá a sentença precisa. É ele quem elabora o juízo mais acertado quanto à sua pessoa e quanto à minha pessoa também. Ele é o justo juiz. E aí o texto prossegue a nos dizer: me dará naquele dia. E aí Paulo coloca todos nós em cena. Ele nos faz pensar sobre o que nos aguarda. O apóstolo Paulo diz assim: e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, eles são pessoas agraciadas com essa coroa da justiça. Paulo correu porque ele sabia, ele tinha certeza do que esperava por ele, do que o aguardava. E nós sabemos também que nós seremos recebidos pelo nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e ele nos recompensará. Por isso, nesta noite, eu queria convocar a você a amar a vinda do Senhor. Eu queria dizer para você nesta noite que nós precisamos, mesmo não sendo pastores, todos que aqui estão, nós precisamos olhar para a vida como o apóstolo Paulo olhava. Paulo percebia que a vida ela é transitória. Paulo sabia que tinha um tempo para ele aqui. E como eu costumo dizer, enquanto Deus tem um propósito para nós aqui somos mantidos. Existem pessoas que dizem para mim: pastor, por que eu ainda estou vivendo se eu estou tão limitado? E eu digo para essas pessoas: olha, por certo, Deus ainda tem um propósito na sua vida. Talvez você não consiga enxergar, talvez eu não consiga enxergar, mas por certo, Deus está realizando coisas ainda através da sua pessoa, da sua existência. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos viver como o apóstolo Paulo, sabendo que nós estamos caminhando para o final da nossa corrida aqui. Mas a nossa história precisa continuar através de outros irmãos, através de outras pessoas também. Nós precisamos lembrar, por exemplo, que Josué sucedeu Moisés. Nós precisamos lembrar também que Eliseu sucedeu Elias. Nós precisamos lembrar, e nessa noite estamos lembrando, que Timóteo sucedeu o apóstolo Paulo. A vida precisa continuar. Nós precisamos ir à frente. Precisamos preparar a nova geração, deixar exemplos, deixar marcas também naqueles que estão chegando, aqueles que estão chegando ao ministério, para que eles saibam
o caminho a ser seguido, qual é a postura de um bom ministro de Deus. O bom ministro de Deus, necessariamente, não é aquele que tem sucesso, não é aquele que está na mídia, não é aquele que está na televisão, mas o ministro de sucesso é aquele que é fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, ele prega o evangelho com veracidade. E ele serve ao povo do Senhor com um amor profundo, como se estivesse servindo concretamente ao próprio Senhor que o vocacionou, que o chamou. Que nesta noite nós possamos pensar nessas questões aqui levantadas e compreender que nós precisamos viver a nossa vida compreendendo que hoje nós aqui estamos, mas que quando o Senhor determinar, nós iremos ao seu encontro. Mas o que é importante é saber que fomos fiéis e que deixamos um legado. Uma palavra hoje tão utilizada, né? Mas que significa dizer que nós deixamos, na verdade, uma herança para quem não é herdeiro necessário. Que nós deixamos alguma coisa que ninguém pode se esquecer. Que a trajetória de vida de Paulo, como também do nosso querido pastor Teutônio, são trajetórias inesquecíveis. São histórias de vida que elas regam o nosso caminho e que elas também motivam a nossa continuidade na pregação do Evangelho, na vivência da nossa fé. Paulo foi até o final, o que significa dizer que ele perseverou. Ele nunca desistiu. Eu quero dizer para você nesta noite, não desista por nada. Não desista pelas pressões. Não desista por convites. Não desista por propostas outras. Permaneça firme no caminho do Senhor. Compreenda a vontade de Deus e prossiga até o final, para que quando chegar esse momento derradeiro, nós possamos falar, assim como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero orar nesta noite por vocês. Eu quero orar por mim também, quero orar por todos que aqui estão. Quero orar para que Deus fortaleça mais e mais cada um de vocês na fé. Que vocês não deixem escapar aquilo que hoje foi proferido. Que vocês não se esqueçam de que nós estamos construindo uma história. Que nós um dia seremos lembrados. Não porque fomos importantíssimos e famosos, mas porque nós passamos por vidas de pessoas e deixamos uma marca. Nós fizemos a diferença. Eu quero que você pense nisso ao viver cada dia da sua vida, porque um dia você vai ser lembrado. Lembrado como um conciliador, lembrado como um pregador fiel do Evangelho, lembrado como alguém que amou as suas ovelhas, como quem amou o próximo, como quem amou os outros na própria igreja. Como você será lembrado? Alguns não podem ser lembrados assim, porque deixaram outras marcas. Mas o apóstolo Paulo, ele deixou marcas maravilhosas. Eu quero seguir o exemplo de Jesus Cristo, o exemplo do apóstolo Paulo e exemplo de homens e mulheres também, que deixam marcas muito bonitas para que nós possamos seguir essa mesma trilha, esse mesmo caminhar.